Mas, enfim, será um quarteto e é com um enorme prazer que eu volto a estar participando diretamente de alguma coisa com você. Isso se deu pela primeira vez em 1963, no Correio da Manhã. Sérgio Augusto era um meninozinho, eu era um cara bastante moço, e eu mal havia chegado lá para dirigir o jornal, e me avisaram que um colunista de cinema, um dos vários colunistas de cinema, que essa atividade era uma obsessão no Correio da Manhã, todo mundo era crítico de cinema. Me avisaram que um deles, chamado Sérgio Augusto, queria falar comigo e tal. E aí entrou um rapazinho muito simpático, muito tranquilo. Conversamos um pouquinho, ele não sei se queria me conhecer até hoje, eu não sei exatamente o que é que ele queria quando se apresentou lá. Talvez, aliás, fosse só isso mesmo, se apresentar e fazer com que eu me apresentasse a ele. Então, conversamos um pouquinho e não deixamos mais de conversar quase que ao longo de toda essa vida que começou em 63 e hoje ganha uma etapa nova com esse quarto mosqueteiro e reproduz muito bem em muitos sentidos o quarto mosqueteiro lá do trio, o D'Artagnan. Com muito prazer, Sérgio Augusto, uma pessoa agradabilíssima, muito inteligente, muito competente. Era a melhor coisa que havia no Estadão de São Paulo, até que, há poucos dias, repentinamente, depois de 28 anos de casa, ele soube que não seria mais publicado pelo Estadão. Ele não perdeu nada. O Estadão perdeu o melhor texto que tinha, uma das melhores cabeças, se não a melhor, e perdeu também um bocado da sua compostura, porque isto é de uma burrice abrir mão de um profissional como Sérgio Augusto é uma coisa muito burra, como a administração de um jornal ou de uma redação. Seja bem-vindo, D'Artagnan. Ai, e agora, Bob? Você dê as boas-vindas para aparecer aí, ainda é por telefone hoje, mas vai aparecer também a foto de D'Artagnan. Pequenininha, mas daqui a pouco a gente vai aumentar. Mas, Bob, por favor. Olha, o que eu tenho a dizer é o seguinte: jornalistas da minha geração e outras aprenderam e se inspiraram em extraordinários jornalistas. Um é o Jânio de Freitas, o outro é o Sérgio Augusto. Então, só posso dizer que é um enorme prazer, uma honra tê-lo aqui no canal, Bob Fernandes, na rádio com você, aqui no Três Pontos com a gente e tal. É um grande prazer e eu endosso tudo o que o Jânio disse. Eu, menino ainda,
Jalia Sérgio, Jalia Jânio. Então, para mim é uma honra e um prazer estar aqui com esse quarteto, agora com a chegada de D'Artagnan, que certamente hoje está muito feliz, porque ontem o Botafogo dele ganhou do Palmeiras por 1-0. Ele me disse que ia ficar concentrado. Sérgio Esse assunto, Augusto, seja, esse portanto, assunto não super é daquele. bem-vindo. Agora, o Botafogo, ele vive isso fora daqui e tal. Eu não tenho nada a ver com isso. E aí, Sérgio? Bom dia, pessoal. Estou eu aqui no meu seguro, falando com vocês. E, Peraí, temos que dar um jeito aqui. Vamos dar. Agora aqui para entrar o som límpido e legal. E na próxima semana já vai ser com vídeo, né? Com Com o operação grande de Sérgio emergência, né? Augusto, jornalista, escritor, essa figura aí já falada aí por Jânio e por Bob, que é uma alegria para nós. Nós estamos transmitindo através da Metrópole FM 101.3, através do nosso YouTube, Metro 1, e também através do canal Bob Fernandes. Bob, enquanto começa a gente reconecta adequadamente com o Sérgio, você disse que teria um assunto para a gente começar a conversar aqui. Começamos já ou esperamos um pouquinho, porque o assunto é enrolado e grave, eu acho. Entendeu? Não, vamos começar porque pode demorar alguma coisa Então, aqui. eu quero falar desse escândalo dentro do escândalo que é agora exposto pela Polícia Federal, que trata da blindagem do Flávio Bolsonaro. Por que que isso é um assunto grave? Para começar, essa operação envolveu o presidente da República, a Receita Federal, o COAF, a ABIN, o Gabinete de Segurança Institucional, a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, a omissão da Polícia Federal e, muito grave, as Forças Armadas. Ainda na ativa, o general Luiz Eduardo Ramos foi o criador do orçamento secreto. À época, ele era ministro, secretário de governo, depois chefe da Casa Civil. O palácio estava recheado por generais, tinha até almirante, altos oficiais das Forças Armadas. Heleno, general, era o chefe do Gabinete de Segurança Institucional. E eu pergunto, os altos comandos não sabiam de nada que estava acontecendo aqui? Se não sabiam, eram absurdamente incompetentes. Se sabiam, são cúmplices. Caio César, filho do general, ex-ministro, general Santos Cruz, foi ministro por 6 meses, meio, algo assim. Caio César e o general Luiz Peré foram intermediários na compra sem licitação do sistema First Mile, primeiro Verint, depois Cognite, ainda no governo anterior, sob a gestão do general Vilas Boas, 10,8 milhões de dólares. O sistema de espionagem que terminaria dando nesse escândalo. Essa operação e toda essa gente agiu para blindar o filho do presidente da República. Mais uma na interminável lista de crimes do governo Bolsonaro e da família Bolsonaro. Crime, segundo tudo isso, a Polícia Federal. Crime gravado em áudio, nós vimos agora, e gravado pelo Ramagem, delegado da Polícia Federal, que chefiava a ABIN e que agora é o candidato a prefeito do Rio de Janeiro, de Jair Messias Bolsonaro. A ABIN teve esse First Mile comprado por militares e o chefe do Ramagem era o general Augusto Heleno. E o chefe do general Augusto Heleno era o capitão Bolsonaro, comandante em chefe das Forças Armadas. O Danilo tem aí no ponto uma imagem que eu queria que vocês vissem. É só um minuto, Bob, minuto. Sérgio Augusto agora. Alô, Sérgio. Oi. Opa! Vocês me fizeram sentir, primeiro, comovido com as palavras de todos vocês aí. Vocês são exagerados, todos hiperbólicos. E eu, com essa confusão toda, eu me sinto meio cobrindo a batalha de Guadalcanal, entendeu? Por telefone.
Sim, Mas olha, gente, estamos Ele aí. provavelmente está se referindo ao filme chamado Guadalcanal. É a obsessão dele Exatamente. Da pelo batalha, da cinema. batalha do mesmo nome. você não se Mas, identificou com D'Artagnan também, não, Sérgio Augusto? sim, claro, claro. Eu vi as versões que eu pude ver. Bom, primeiro a gente lê o livro, né? Eu vi até a versão musical com o Jim Carrey e tal, mas é evidente que eu me identifiquei com o Bart. Eu acho o personagem mais simpático, ele é meio outsider, né? E muito obrigado. Mas eu não sou bom de esgrima, não. Em todo caso, vou avisando logo. Agora, de vocês, quem é o Atos, o Poço e o Aramis? Nossa Senhora. Que foi que ele disse? Tem atos, fotos. Poço e o Aramis. Aí a gente vai fazer um sorteio. Aliás, Ah, quem manda aqui é Jânio. Então ele é que designa. Pronto, não tem negócio de sorteio, não. O chefe disso Mas aqui, ninguém. todos nós, o comandante é Jânio de Freitas. Então pronto. Não mando em ninguém. A essa altura da vida eu não mando mais nem em mim. Acontece aqui com a minha velhice o que a velhice quiser. Não mando nem eu mesmo. Ah, Não não seja importa, modesto. você pode até não mandar em você, mas manda na gente. Porra, tá agora, rapaz. Ele não Mas pode não, dar pra gente o Jânio obedecer, né? Scala, Em mim. o Jânio Scala e os nossos espectadores e ouvintes e usuários darão sua votação. Quem é quem? Mas o Jânio esqueceu de falar que nós trabalhamos juntos na Folha também. Ele esqueceu de falar o Falei quê? no começo. Diga, Jânio. Nós trabalhamos na Folha depois. Por Ah, muito tempo. e você estava até pouco tempo no Estadão. Eu fui da Folha de 82 até 96 e desde então eu estava no Estadão. Cá estamos. Sorte nossa. Vocês vão ver se foi sorte ou não. Não, mas sorte maior nossa é ele estar aqui com a gente agora. É isso. É, pois é. Pois é, o Estadão não quis, porque lá a estupidez lá dos outros é dele. Ótimo. Nós estamos aqui com você e com Como diziam alegria sobre- enorme. Como diziam sobre o Jânio, usando aqueles eufemismos que eles usam nas redações, são pessoas difíceis. É isso, ótimo. Grande. Mas eu não me considero uma pessoa difícil não, viu? Tá certo. Vem cá, Então- vocês vão falar de que hoje? Vão me iluminar em que assunto? Pois é, Bob estava começando, vai começar agora. Agora aqui você entra a hora que quiser, a gente vai falando. Então, Bob, contando agora com essa alegria fantástica de estarmos com Sérgio Augusto. Continue aí, por favor, Bob. Eu estava falando, Sérgio, da gravidade, da dimensão que tem esse escândalo, que parece ser mais um crime investigado e agora com indiciamentos pela Polícia Federal, que é essa história da blindagem do Flávio Bolsonaro, né? Estava dizendo que isso envolve a Presidência da República, envolve Receita Federal, COAF, ABIN, generais, altos... E por que isso envolve? A gente está falando. Caio César, filho do general Santos Cruz, ainda no governo Temer e com general Vilas Boas, comandante do Exército, foi quem comprou esse equipamento de espionagem, First Mile, e eu estava avançando sobre esse tema, e estava chegando no seguinte, que a ABIN, que essa é a gravação feita pelo delegado Ramagem, que era a época o chefe da ABIN, ele lembra o Agente 86, que foi uma criação de Mel Brooks e um outro cidadão que eu não me lembro o nome, aquele seriado paródia sobre filmes de espionagem nos anos 60, 70, depois foi refilmado até os anos 80. E o Danilo,
tem aí no ponto o sapatofone que o agente 86, o Maxwell Smart, usava nas suas investigações. Na hora que o Danilo tiver, ele bota no ar, os amigos podem ver. Aí, ó, o sapatofone. Era o agente 86 e o Maxwell Smart. Esse, é isso. A blindagem foi no escândalo do crime de peculato, apropriação de bens públicos ou dinheiro público. E por que tanto empenho em blindar o Flávio Bolsonaro? Vamos fazer um cruzamento dos interesses aqui para a gente entender. Porque Isso as faz parte de rachadinhas uma do da autoanistia Bolsonaro. parlamentar que eles estão bolando, né? Hã? Essa autoanistia parlamentar, Isso. tudo faz parte desse processo vergonhoso que é uma pauta bomba, né? Desse pacote todo. É. Uhum. E por que isso, Sérgio, está carregado de memórias? Quais são as memórias que essa história do Flávio Bolsonaro, se você for puxar o fio da meada, o que vai sair disso? O pai, Jair, foi citado N vezes por rachadinhas quando era ainda deputado federal. Os filhos Flávio e Carlos, o Carluxo, idem, rachadinhas. E a coisa se complica quando você puxa a memória disso tudo, porque aí aparecem os célebres cheques do Queiroz para a primeira-dama Michele, vocês devem estar se lembrando. Aparece Ana Cristina Vale, ex-mulher de Bolsonaro, aquela que comprou uma mansão por pelo menos 3 milhões em Brasília. Mãe de Jair Renan, também no momento já indiciado por falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. E aparecendo o Queiroz, aparece o finado capitão Adriano da Nóbrega, morto a tiros aí no interior da Bahia. O MP do Rio, o Ministério Público do Rio, investigava não só as rachadinhas, mas a conexão com o Queiroz e as rachadinhas no gabinete do Flávio quando era deputado estadual. E o Queiroz, por sua vez, empregava as filhas Evelyn e Natália no gabinete do Flávio Bolsonaro, deputado estadual. Além das filhas, empregava também com Flávio sua mulher, Márcia Aguiar. E quando a memória chega no Queiroz, não há como não lembrar do capitão Adriano, que o Ministério Público investigava construções irregulares, uma construtora ilegal na zona oeste do Rio, com dinheiro, segundo o Ministério Público do Rio. Essa investigação foi interrompida, saía da rachadinha, passava pelo Queiroz e ia bater na construtora do capitão Adriano, do zona oeste do Rio. Adriano, que por sua vez empregava sua mulher Raimunda e filha Daniele no gabinete de Flávio Bolsonaro. E se a memória chega no capitão Adriano, como chega, a gente vai lembrar que o Flávio Bolsonaro concedeu na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro a medalha Tiradentes ao capitão Adriano. E essa medalha foi entregue na cadeia, que o capitão Adriano então estava preso por assassinato. E quando a gente fala do Adriano, a gente lembra que o Bolsonaro, deputado federal, foi à tribuna da Câmara Federal 4 dias depois do Adriano ter sido condenado por assassinato para defendê-lo num discurso. Certo? Então, Adriano, Queiroz e todos eles remetem às milícias do Rio de Janeiro, que calam fundo na memória de tudo isso. E é por isso que se moveu o aparelho do Estado todo, a Presidência da República, militares, GSI, COAF, Receita Federal, para poder blindar o Flávio Bolsonaro. Isso a partir do que está dito pela Polícia Federal, que indiciou por causa deste crime. É isso. Então, não é por acaso que tudo isso se moveu. Esse episódio especificamente, ele carrega toda a memória disso que se chama de bolsonarismo, mas que, na verdade, é também uma operação de militares o tempo todo. E a gente espera que um dia sejam chamadas de memórias do Castro. O problema é quem irá escrevê-las, né? Muito bem lembrado. E aí, Jânio, o que você acha disso? A blindagem primeira, de maneira incomum, aconteceu aqui no Rio, no Ministério Público do Rio de Janeiro, no Judiciário e na Polícia.
do Estado. Foi uma forma exótica de cometer blindagem de atos ilegais, criminosos. O processo e as investigações não andaram de maneira nenhuma. Eram voltas em torno de voltas e mais voltas, e esse processo jamais andou. Uma coisa da maior simplicidade, não havia investigações formidáveis a serem feitas, não havia um número exagerado de pessoas a serem identificadas e ouvidas e, eventualmente, presas. Era uma coisa, era um processo e um inquérito, ambos muito claros, em cima de fatos ou a partir de fatos de muita clareza, inclusive dos seus autores, participantes, coadjuvantes, etc. Mas não andou. Os anos se passaram e não andou. Não houve jeito, mudavam-se os procuradores, os investigadores, os não sei quem, juízes, nada de andar. Não houve jeito. Essa foi uma forma de blindagem que protegeu os feitos do Flávio, que não se diferenciavam do que havia feito o seu pai. E, muito possivelmente, Bolsonaro, pai, havia continuado a fazer isso em Brasília. Há referências a isso na papelada de que o Ministério Público do Rio nunca nunca produziu resultado, mas a papelada sempre registrou coisas muito interessantes, como essa hipótese, se é que era apenas uma hipótese. Depois, com o Bolsonaro como presidente da República, esse desvio da história tão brutal, entregar um país com 200 milhões de habitantes, cheio de problemas, cheio de possibilidades boas, cheio de oportunidades, entregue a uma pessoa como Jair Bolsonaro. A turma liderada pelos Bolsonaro ou centralizada, não tem condições de liderar coisa nenhuma, mas centralizada nos Bolsonaro. Então, aí mesmo é que nada poderia andar, né? E hoje se constata, por essa gravação feita pelo Ramagem, diz ele que foi o próprio Jair Bolsonaro que pediu a ele que gravasse. Não é provável, porque o risco dessa gravação depois voltar-se contra Bolsonaro, inclusive pelo próprio Ramagem, era muito grande. E para essas coisas, o Jair Bolsonaro tem capacidade de perceber, para se prevenir,
para fazer com que as coisas se voltem contra outros e não contra ele. Então está aí essa revelação na qual, se o Bolsonaro, de fato, não fez esse pedido, nem sabia que o Ramagem estava gravando, além de tudo, temos um quadro de traição horrível, feia, brutal, a qual o Jair Bolsonaro não pode reagir, porque ele também é refém dos seus amigos, que sabem o diabo a respeito do que ele fez na presidência da República. Sabem todos os horrores. E ele é refém de todas as pessoas que sabem essas coisas, que podem agravar, e agravar muito, as condições judiciais que o Bolsonaro está enfrentando, ou está passando por elas, que enfrentar até agora não enfrentou nada, tratou de fugir para os Estados Unidos e depois para a Embaixada Húngara, assim que o nariz indicou a ele a possibilidade de alguns maus cheiros, ou cheiros de cadeia. Então, é esperarmos para ver o que o belíssimo trabalho que a Polícia Federal tem feito nessa porcariada que foi a entrada desse bando no poder brasileiro. Vamos esperar e ver até onde isso vai. Certamente é um assunto que merecia o escândalo em que a mídia transformou a Lava Jato. Mas provavelmente todos sentimos a razão pela qual o silêncio cai mais sobre esse assunto do que a exposição das autorias e dos crimes cometidos pela posse do poder por esse bando centrado que tem como centro o Bolsonaro, particularmente Jair Bolsonaro, é claro. Os filhos são um efeito secundário de várias coisas, entre as quais o que as mulheres deles podem explicar. Mas é isso. Bem lembrado, Jânio. A partir de hoje nós estamos contando com o quarto participante, jornalista, grande jornalista, Sérgio Augusto. Eu estava me lembrando aqui que Paulo Marinho, suplente do senador Flávio Bolsonaro, alertou e depois declarou publicamente que teria alertado ele que um delegado da Polícia Federal estava vazando as informações. Vocês lembram disso? Tem alguma coisa a ver com o que se discute hoje? Lembremos antes que Paulo Marinho, um dos criadores dessa criatura, né? Sim, claro, claro. Era na casa dele que se produzia, inclusive, os vídeos e toda a parte, claro, bem lembrado, pois é. Romperam depois. Isso. Sim. Depois romperam e o filho fazia paródia com o Bolsonaro. O filho dele é um imitador, assim, de quinta categoria. Sérgio Augusto, o que é que você conta a gente aí sobre essas coisas ou outra coisa que você queira? Não, eu fico pasmo com essa... É uma novela que vai sucedendo, né? Novos capítulos e nada de transcendente acontece, né?
E, no meio disso, o Congresso tentando estender a anistia, né? Anistiar tudo. Eu fico pasmo com isso. Mas, enfim, e ainda tem, eu E confesso... sobre isso tudo, acima disso tudo, temos um acontecimento que cumpre vários papéis negativos. O que acontece nos Estados Unidos com essa situação que até me dá certa pena do Biden, essa situação dele, o atentado lá contra o Trump, agora convenção, isso tudo veio encobrir o que não só continuou se passando em Gaza, por obra do exército dos militares israelenses, como agravou-se até os últimos feitos do exército dos militares israelenses foi simplesmente bombardear uma área de segurança criada por eles para parte da população de Gaza. Era uma área em que eles estariam livres de risco de morte. Então, a aviação israelense, estando lá, aquela área lotada de refugiados, a aviação israelense fez o brutal papel de assassinos, porque o que cometeram ali não é um ato militar, não. É um ato de assassinos. Ah, mas estava lá, e essa foi a razão do bombardeio, estava refugiado, escondido ali, um líder do Hamas. A área estava ocupada por refugiados e pelo exército de Israel. Se havia essa ocupação e um cidadão a ser preso, é evidente que um exército teria todas as condições de cercar o lugar onde ele estava, estreitar esses círculos de cerco e capturá-lo ou matá-lo, como os israelenses de Netanyahu gostam de fazer. Não. Jogaram bombas. Mataram muita gente. Pois é, Bob, agora vamos falar um pouco sobre São Paulo. Datena entrou para valer na campanha. O prefeito atual cheio de pepino. Como é esse negócio aí de São Paulo? Depois tem uma rapinha de Bahia, mas vamos São Paulo primeiro. Datena agora é candidato do PSD, é pré-candidato, porque ele já desistiu várias vezes, já se filiou em 11 partidos, ele sempre é candidato, depois deixa de ser. Mas ele agora, ontem foi comer sanduíche de mortadela no Mercadão Municipal, que é o clássico de todo político. E claro que ele vai comer sanduíche de mortadela no Mercadão, dizendo que não é político, e não tem nada a ver com política, etc, etc. Sendo que ele faz política o tempo todo, como tantos outros país afora, usando a violência a pretexto de combater a violência. Faz política o tempo todo, se coloca o tempo todo e tem uma fala política. Eu me lembro dele, por exemplo, na campanha, se eu não me engano, de 94, que era Mário Covas e Maluf na reta final, e ele jogando muito com o Maluf na reta final. Que não é problema nenhum ele ter preferência, desde que seja declarado e não aquela coisa embutida, que você faz de conta que não está em lugar nenhum, mas está no lugar. Ele tinha sido escalado, conversado com a Tabata Amaral
para entrar no PSB e ser o vice, e acabou dando um chapéu na tábua da moral, né? E o que eu queria dizer mais sobre isso? Não faltarão alvos para um jornalista que cobre criminalidade, crime, etc., no caso, se ele quiser continuar. Um alvo, por exemplo, é o prefeito Ricardo Nunes. O Danilo tem aí no ponto um boletim de ocorrências que saiu essa semana na Folha de São Paulo. O Danilo tem aí prontinho. Esse é um boletim, é um BO contra o prefeito, feito em fevereiro de 2011 pela sua mulher Regina Carnovale Nunes, na 6ª Delegacia da Mulher, acusando hoje o prefeito por violência doméstica e ameaças. Ele disse que foi forjado, mas ele mentiu, porque a própria Secretaria de Segurança, comandada pelo SS Derrite, confirma que lá que tudo que está aparecendo é legal, etc, etc. Mas esse não é o único e o mais grave problema do prefeito, não. O ótimo site chamado Observatório Olhos nos Ruralistas informa. Dona da Top Sul Empreendimentos, o prefeito e amigos maçons montaram empresa em nome de parentes. Todos tinham conexão com a Associação Empresarial da Região Sul, fundamental para se entender a teia fluida entre o poder público e o poder privado na administração de São Paulo. A incorporadora Top Sul Empreendimentos e Participações foi fundada em 2007 pelo irmão do prefeito Robson Gouveia, junto com outros 3 sócios ligados à Associação Empresarial Região Sul, que foi presidida por Ricardo Nunes entre 2003 e 2005. Esse mesmo grupo de amigos e irmãos de maçonaria, estou citando a maçonaria porque ela entra na história seguinte, quase todos são da loja Fé, Equilíbrio e Luz, e compõem o que o Observatório de Olho nos Ruralistas chama de banco imobiliário. Danilo tem essa imagem aí, que ele pode exibir, essa imagem sobre aí, ó. Green Village, o condomínio Interlagos, onde Ricardo Nunes e amigos fazem seu banco imobiliário. De olho nos ruralistas, identificou pelo menos 2 projetos ligados à empresa imobiliária de Ricardo Nunes. O primeiro é um condomínio empresarial próximo de Parelheiros e um terreno hoje avaliado em 4,8 milhões de reais. Imóvel no número tal da estrada ecoturística de Parelheiros, que pertenceu à Top Sul, do Ricardo, entre julho de 2007 e agosto de 2010. Outro projeto imobiliário envolvendo a Top Sul começou em maio de 2011, um ano depois da venda desse terreno de Parelheiros. A empresa de Nunes adquiriu 50% do imóvel em Interlagos por 250 mil. 14 meses depois, o lote foi vendido para o Agir Empreendimentos Imobiliários, etc, etc, etc. Ou seja, o prefeito tem negócios imobiliários ao fundo, e a ironia do destino é que o maior adversário por hora do prefeito é o Guilherme Boulos, que vem a ser exatamente integrante do MTST em Movimento dos Sem Teto em São Paulo, que se dedica a ocupar prédios e áreas que estejam mantidas apenas para especular, e que, como determina a Constituição e leis subsequentes, o terreno ou qualquer terra tem que ter função social. Então, isso é o que temos sobre o prefeito de São Paulo, que terá que enfrentar agora não só o Boulos, como um comunicador como o Datena, tratando desses temas durante a campanha. Nunes, candidato de Tarcísio de Freitas, importantíssimo candidato, dado aos planos do pré-candidato Tarcísio de Freitas a 2026. Sim, e tem o candidato, o pré-candidato a vice-prefeito dele, que também é da SS. SS aí eu me lembro só da SS nazista, né? Era da isso, também foi da Rota. Foi também um comandante da Rota. Mas é isso, é o que temos para a principal e mais rica e mais importante capital do Brasil, São Paulo. Prefeito atolado em seus negócios imobiliários, Datena, e vamos em frente. Vale a pena lembrar o seguinte: com todo esse interesse imobiliário, de negociador de imóveis, o prefeito
Ricardo Nunes apresentou um plano diretor para a cidade de São Paulo, em que a atenção é, sobretudo, para estimular a indústria imobiliária no centro de São Paulo, que já é aquele excesso de imóveis que a gente conhece, e mudar gabaritos de vários bairros, inclusive do centro também. Ou seja, não haveria pessoa menos indicada para tratar de uma cidade, especialmente para produzir um plano diretor para a cidade, do que esse cidadão, Ricardo Nunes, cujas credenciais para candidatar-se à eleição seria sua primeira eleição, porque ele era é um substituto, e é candidato apoiado pelo governador, sem apresentar credencial alguma para isso. Seus feitos como prefeito, todos eles se derrubam com o plano diretor que serve aos interesses do próprio prefeito. E dos vereadores, né? Sempre. Porque é como são Sim, financiadas vereadores as campanhas, né? Alguém tem que pagar as campanhas, falar né? neles é uma sobra cansativa, porque essas câmaras municipais no Brasil são uma tristeza, né? É. Inclusive aí, né, Mário? Mas agora. E temos ainda um assunto baiano, viu? Sim, mas olha, tem muitos ouvintes aqui elogiando e agradecendo a presença do nosso querido Sérgio, que a partir de hoje faz parte do nosso programa. Na próxima semana ele vai estar já com vídeo aí, as pessoas vão. Mas muita gente alegre, feliz de a gente ter juntado tanta gente boa aí, graças a Jânio e a Bob. Sim, mas qual é o caso baiano que você tem aí? A Bahia. Ó, Jânio, sol aqui tá sol, chuva. Nunca mais pude ir à praia, aquela praia lisinha, maré morna, que não tem pedra, não tem nada, não tem água gelada. Mas o verão chegará. Aqui está no meio do blado. Aí onde você tá, Sérgio? Tá fazendo calor, frio? Como é que tá? Aqui está um frio gostoso. Eu detesto calor, então tá a temperatura perfeita. Eu todo dia consulto o tempo, né, o Weather Report, para ver se o veranico vai voltar. Eu morro de medo do veranico. E parece não ter mais uns 10 dias de temperatura mais amena. O Jânio que gosta de sol. O gosta de sol só é igual neve, é bom só em fotografia. Já não tem horror a frio, rapaz. E reclama quando faz frio. Mas, Bob, fala da Bahia aí. O que é que tem a Bahia, Bob? É o seguinte, lembra de um deputado federal, Maurício Marcon, que se meteu com a Bahia, possesso com a derrota de Bolsonaro e a vitória de Lula? Em fevereiro do ano passado, ele atacou o Nordeste como um todo e disse que a Bahia, como o Haiti, onde ele certamente nunca esteve, era um lugar todo pichado e sujo, diferente do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Antes de eu continuar, o Danilo tem aí essa fala desse gênio chamado Maurício Marcon.
Danilo deve ter no ponto aí. É um mundo tão diferente, gente, que a gente que mora no sul, sudeste, centro-oeste, tem dificuldade de entender o que acontece no norte e nordeste. Então a gente às vezes fica pasmo, né? Meu Deus, na Bahia faz 72%. A gente teve lá na Bahia, assim, ó, é um Haiti, assim, não tem explicação, é uma pobreza, é tudo pichado, é sujo, e é uma área turística, né? Então a gente fica imaginando onde não é. Então a vida é muito diferente. E por que é pobre? É pobre porque tem políticos que destroem. Em questão que continue pobre. Pobre, né? Imagine. Bem, esse gênio aí foi cassado pelo Tribunal Regional do Rio Grande do Sul nessa semana, né? Ele diz que o problema, ele diz de maneira totalizante que o problema são os políticos do Nordeste. O que ele tem a dizer sobre o Rio Grande do Sul arrebentado, porque um governador, entre outras, vetou 480 pontos do Código Ambiental que tinha sido discutido durante 9 anos? O governador, Eduardo Leite, e o prefeito, Sebastião, que não providenciou absolutamente nada, zero no orçamento para prevenir enchentes e etc., sendo que haviam 7 enchentes no ano anterior, uma com 54 mortes no Rio Grande do Sul. E o governador, há 3 semanas do evento desastroso, sancionou a criação de barragens em áreas de proteção ambiental. Então, o que ele tem a dizer sobre isso? Eu gostaria de ouvir falar. Da mesma forma, a bancada gaúcha, principalmente a bancada da extrema esquerda, da extrema direita e direita. Só 4 parlamentares, acho que 2 do PT, uma do PSOL, Fernanda Macchiona, e um do MDB, destinaram verbas para evitar essas coisas e consequências. Então, e aí o governador neoliberal, quando acontece, ele pede o quê? Um plano Marshall, equivocadamente pede ajuda do Estado. Então é isso. Esse deputado... Agora, essa cassação dele, ainda que é no eleitoral, regional, ainda... Fraude eleitoral. Cassado por fraude eleitoral. Sim, mas ainda ele vai recorrer ao... Claro, mas é sintomático, né? O cidadão que ataca políticos, etc, 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 é caçado por fraude eleitoral. Ou seja, ali nas galinhas, ali. Operação nas galinhas. Agora, já que chegamos ao final do nosso programa, eu queria que nosso Jânio falasse, inclusive, da alegria e saber que na próxima semana D'Artagnan vai aparecer com imagem e tudo. E aí, Jânio? Olha, aí um primeiro ato de recepção nós fizemos e teremos plenamente na próxima quinta-feira, com imagem bastante maior e mais presente do que foi possível hoje, do nosso quarto integrante do trio. O trio quarteto, né? Um presente nosso, para não dizer uma compensação, que damos aos nossos espectadores. Eu quero uma espada nova, viu? Não, a minha está nem enferrujada. E aí, Bob? Um grande prazer, um dia muito legal, da estreia por hora radiofônica, sem imagem, mas que se completará na semana que vem. Eu deixo aqui um abraço para o Jânio, para você, Mário, para o Sérgio, e para as amigas e para os amigos. E você, Sérgio, olhe, muito obrigado, viu, de você aceitar aqui estar conosco. Próxima semana será corpo completo e que bom que você aceitou participar aqui desse nosso bate-papo absolutamente informal e tranquilo. Foi um prazer enorme, viu? Um abraço para você, Sérgio. O prazer foi tudo. E espera a espada.
Ah, muito bem, pessoal. Jânio, Bob e Sérgio, um abração para vocês. O melhor programa que a gente faz aqui. Tem reprise amanhã às 19 horas aqui no YouTube e na rádio. Grande abraço para todos e até.